José, filho de Jacó. Ele era o segundo filho mais novo. Jacó gostava muito dele, deu aquela roupa colorida para ele, que foi motivo de muito ciúme dos irmãos. Ele teve aqueles sonhos também que ele contou, os irmãos ficaram com mais raiva ainda dele. E ele era o supervisor também, ele cuidava, ele contava para o pai, como supervisor ali, o que os irmãos faziam com os animais. Isso gerou toda aquela inveja que fez os irmãos venderem ele para o Egito. No Egito ele foi comprado por um homem chamado Potifar, foi trabalhar na casa de Potifar, um homem exemplar José era, né? Ele nunca, você não vê ele colocando a culpa em Deus ou nos irmãos pelo que ele estava passando. Na casa de Potifar, quando as coisas pareciam ter melhorado, ele foi acusado de abuso, de estupro, né, pela mulher de Potifar, e era mentira, ele foi para a cadeia. Na cadeia ele foi um homem exemplar, não colocou a culpa na mulher de Potifar, em ninguém, ele sempre entendendo de alguma forma que Deus está no controle de tudo. Ali ele também era um homem excelente, mesmo ele estando preso. Um dia ele acorda e vê dois homens abatidos, e ele olha para aqueles homens e diz: por que vocês estão abatidos? Pensa, um homem que está sofrendo tantas injustiças como ele, ter a capacidade de olhar para alguém e perguntar: por que vocês estão tristes? Esse é o ponto que Deus quer que nós cheguemos, que a gente pare de olhar para nós, para o nosso umbigo, que a gente olhe para os outros, como Jó fez. Quando ele parou de racionalizar as coisas e orou pelos amigos, Deus o abençoou. Ele não ficou 2 anos esquecido na cadeia, porque o homem esqueceu de falar do faraó para ele. Mas ele foi exaltado depois, 2 anos depois, ele interpretou o sonho do faraó, até que chegou o tempo de fome na terra do Egito, e foi o texto que nós lemos em Gênesis capítulo 45, e os irmãos dele estavam com fome, porque toda a terra passou fome. E acontece que os irmãos chegaram até José, José fez algumas coisas ali, fez alguns testes, mas quando José foi se revelar, primeiro ele chora muito alto. Isso quer dizer que mesmo quando a gente não coloca a culpa nas pessoas pelos nossos problemas, as nossas emoções, elas continuam vivas. Jesus chorou quando Lázaro morreu, mesmo Jesus sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro. A gente não precisa esconder as nossas emoções para mostrar que nós somos espiritualmente crentes, fortes e alguma coisa nesse sentido. Quando os irmãos de José dobraram o joelho e disseram: agora ele vai nos matar, José disse assim: vocês não me enviaram para cá, foi Deus quem me enviou na frente de vocês, para que eu pudesse estar nessa posição e agora a nossa família não passar fome. Tragam meu pai para cá, todos nós vamos viver. Acontece então que na nossa vida muitas injustiças parecem que acontecem, mas por detrás de muitas dificuldades sempre existe a mão de Deus, que tem cada cabelo da nossa cabeça contado, e tem todas as coisas orquestradas, que não deixa nada por acaso acontecer. Todas as coisas cooperam para o bem e os planos de Deus não podem ser frustrados. José foi levado para o Egito para um propósito maior e ele entendeu isso. Por isso ele não descreu em Deus, por isso ele não colocou a culpa naqueles que fizeram mal para ele, porque por detrás dessas pessoas sempre está Deus agindo. Cada um que faz o mal é responsável pelo mal, mas Deus age através dessas coisas para a glória dele. Deus abençoe.